Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema muito importante para falar com vocês. Quando vocês matricularam os seus filhos no Colégio Semeando, vocês escutaram falar o seguinte: no Colégio Semeando, nós temos a metodologia, que é a abordagem de educação por princípios. Mas como é aplicado a educação por princípios e os 4 passos no berçário e na educação infantil? Vamos ver isso agora. Quando Deus, ele quer que uma grande obra seja feita ou uma injustiça seja corrigida, ele faz de forma que muitas vezes é incomum. Ele faz de uma forma que a gente não compreende muitas vezes, não é mesmo? Mas sabe de uma coisa? Quando ele quer corrigir ou impactar a sociedade, ele não envia relâmpagos ou terremotos, trovões ou realiza grandes catástrofes. Muito pelo contrário. Ele faz nascer um bebê indefeso e talvez em um lar simples, mas repleto de amor. Deus, então, coloca a sua ideia no coração da mãe e ela coloca na mente da criança. As grandes forças do mundo são os bebês. Mas onde a nossa educação está centrada? Essa é uma questão que é muito importante de refletir. Lá na Bíblia Sagrada, no Salmo 100 e no verso 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas de seu pasto. Então, assim, quando a gente vai falar sobre a metodologia que nós utilizamos, então é importante sempre lembrar que a educação cristã está centrada em Deus. É dele, para ele e por ele, tanto a educação quanto as nossas crianças. Ensinar sobre Deus não tem a ver com a fase do desenvolvimento. Portanto, nós ensinamos desde o berçário até o 9º ano aqui no nosso colégio. Nós aplicamos os princípios durante as rotinas dos bebês, desde o berçário. Mas como? Podemos aplicar o princípio de autogoverno, de mordomia, quando pedimos para as crianças organizarem os brinquedos nas caixas, ou para pedir perdão para o amiguinho quando acontece alguma coisa ou quando eles se desentendem. Na hora da alimentação, para comer tudinho, ensinamos a importância disso e desde o berçário eles já passam a entender que eles são e podem fazer a diferença. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence às crianças. Por isso, é o nosso dever proteger, cuidar e ensinar e conservar a inocência de cada uma delas. Deus, ele não participa do processo educacional. Ele é o processo. Deus escolhe, chama, vocaciona, ele vem capacitando a todos que ele chama. E o nosso foco como escola é servir ao reino, é servir a Deus e ensinar que a criança faz toda a diferença, pois a Bíblia fala que deles é o reino do céu. Nós fazemos da palavra de Deus a base de todas as disciplinas do currículo escolar. Mas afinal, como nós ensinamos? É de forma lúdica que nós ensinamos as nossas crianças. Então, através de brincadeiras, de atividades e de muitas outras coisas, nós aplicamos os 4 passos desde o berçário. Um exemplo. Nos 4 passos, nós temos que pesquisar primeiramente. A professora ensina o conteúdo para os alunos e, a partir dali, eles passam a ser pesquisadores. Mas como que o berçário vai pesquisar? No dia a dia. Eles aprendem um exemplo, uma cor.
Então, hoje nós vamos aprender sobre a cor preta. Então, esse é o preto, meus amores. E onde nós encontramos o preto? E as crianças passam a procurar aonde está aquela cor. Dessa forma, eles começam a pesquisar e a descobrir novos lugares onde estão as cores que foram aprendidas naquela aula ou naquela semana. No raciocinar, nós aplicamos os princípios àquilo. Então, se eles aprenderam sobre as cores, nós vamos ensinar que o Criador de todas as cores criou a nós mesmos também. A soberania de Deus está presente em tudo o que vemos, no céu, na terra, nas plantinhas e até nos brinquedos que eles brincam. No registrar, nós podemos fazer uma brincadeira, cantar uma musiquinha, uma história. Por exemplo, já que estamos aprendendo sobre as cores, então por que não brincar de elefante colorido? A professora pergunta: elefante colorido, que cor? E a cor que a professora fala, a criança tem que achar naquele ambiente. Mas também podemos usar uma canção. Então, são cores. Tem uma música que fala sobre a criação, que fala que o amor de Deus é colorido. Então, após aquela aula, o registrar pode ser uma canção. Então, a criança vai sentar e, juntamente com a professora, vai cantar aquela musiquinha, fazer aquela brincadeira ou escutar uma história que fale exatamente sobre ela, sobre as cores. Com a aplicação dos 4 passos no cotidiano do berçário, os bebês, eles passam a ter prazer nas descobertas, cada dia mais curiosos, espertos e atentos ao que está ao seu redor. É muito importante aplicar todos os dias os princípios na vida deles, para que eles possam crescer fortes e saudáveis, não só fisicamente, mas intelectual e espiritualmente também. E esse é o nosso trabalho no Colégio Semeando.